Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Vamos lá, Janaíne. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Que a nossa música interna floresça, porque na escola da vida você é um aprendiz, inscrito na jornada que exigirá de você dedicação, disciplina, seriedade, concentração, paixão, perseverança e motivação todos os dias. Ao abrir os olhos, inicia-se uma nova caminhada, um novo percurso. E o próprio curso da vida lhe oferecerá abençoadas oportunidades para crescer, para evoluir, para prosperar. Afinal, viver é aprender sempre. E perceba como é maravilhoso avançar, contemplando o seu grau de maturidade. Entregue-se. A vida é muito mais. Plante um jardim, uma alma que certamente florescerá o amanhã, o hoje, o ontem. E nós, você, colheremos novas flores. Poesia do Luizinho Bastos. Nós estamos iniciando o programa Entretantos hoje pela sua TV Evangelizar mais uma vez. E a minha convidada deste programa de hoje, que você acredita, todas as semanas está comigo. A convidada hoje é especialista em comunicação e branding, atua como consultora e desenvolvimento de criação de marca pessoal e empresarial. Eu quero receber com todo carinho, seja muito bem-vinda, Carmen Murara. Prazer, Carla. Prazer estar aqui contigo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E já na hora que eu estava lendo um pouquinho do seu trabalho, eu queria que você explicasse o que é branding, né? Personal branding. Bom, branding é marca. Personal branding é marca pessoal. É um termo ainda bastante novo aqui para a gente no Brasil. Sim. É um termo e uma atividade bem mais difundida fora, em países europeus, também nos Estados Unidos, e que agora começa a chegar com mais força aqui para o Brasil. E trata-se, na verdade, de um trabalho de construção da marca pessoal. Todos nós temos uma marca, todos nós temos um nome, todos nós temos uma imagem, e o personal branding encarrega-se de trabalhar como você está usando, desenvolvendo a sua marca pessoal. Qualquer pessoa pode desenvolver a sua marca pessoal? Pode desenvolver a sua imagem? Qualquer pessoa, Carla. Todos nós trabalhamos, todos nós temos uma profissão, todos nós temos uma carreira, ou a maioria de nós, e todos nós temos o nosso ambiente pessoal, seja familiar, seja de amigos, de convivência. Para todos esses casos, é importante olhar como que nós estamos, que imagem que nós estamos passando, né? Muitas vezes a imagem que eu imagino, que eu estou transmitindo, não é exatamente como os outros estão me vendo. Existe uma frase máxima aí do personal branding que fala: marca pessoal
é aquilo que estão falando de você quando você não está na sala. Que interessante. E qual é o primeiro passo para uma pessoa que quer trabalhar a sua marca? O que ela precisa fazer? Passo número 1 é autoconhecimento. Você tem que saber se conhecer para poder começar a trabalhar de uma maneira mais organizada a sua marca pessoal. Então, o autoconhecimento é importante, é relevante. Todos nós devemos ir um pouco mais a fundo. Saber o que nos motiva, o que faz, como que nós agimos. Né? Existem vários estilos e perfis de personalidade. E nenhum deles é certo ou é errado, mas são diferentes. Então, o trabalho, quando começa a se trabalhar o personal branding, procura-se primeiro entender, fazer com que a pessoa entenda qual é o estilo dela. E você consegue ter esse olhar sobre o outro? Sim, você consegue olhar o outro e perceber o potencial dele? Trabalhamos com ferramentas, com uma técnica. Né? Não pode ser um achismo, tem que estar sustentado na psicologia, sustentado em metodologia. Então, existe sim ferramentas que eu aplico para identificar o perfil de personalidade, o estilo de comunicação e uma outra ferramenta também para identificar, é quase que uma avaliação 360, fazer com que o seu meio profissional, seus amigos, pessoas que trabalham contigo, te avaliem. Porque eles têm uma percepção sobre a sua imagem e vão poder avaliar, são ferramentas, são técnicas, né, que produzem um resultado, que produzem também uma discussão, um conhecimento e bastante rico. Quando a gente mergulha um pouco mais e vai buscar na teoria quem nós somos, é rico, é encantador, eu diria. Você se comunica muito bem, assim, você fez jornalismo e foi buscar uma especialização, porque esse nome personal branding não é tão difundido aqui no Brasil ainda, né? É novo, né? Personal branding, como eu comentei, é novo. É um termo novo, importado aí, que nós usamos, mas que a gente pode traduzir para ficar mais simples, até para quem está nos ouvindo, como marca pessoal. Sim. Eu sou jornalista por profissão, por formação acadêmica, jornalista também publicitária, fiz essas duas faculdades, e depois fui trabalhar passei muitos anos trabalhando como jornalista, em rádio, televisão, jornal, depois fui trabalhar com comunicação empresarial, passei por algumas empresas, e mais recentemente mergulhei um pouco mais em marca, que é o branding. Fui me especializar, fui fazer mestrado e hoje atuo nessa área. Fui me especializar em marca pessoal, porque existe todo um estudo, existe toda uma teoria, existe toda uma metodologia, porque estamos trabalhando com pessoas, né? Alguma objeção quando uma pessoa, assim, ou alguma preocupação que a pessoa precisa ter quando ela quer trabalhar a sua própria marca? Quando ela vai trabalhar a própria marca, ela tem que saber onde quer chegar, quais são os objetivos. Em algumas vezes, o que leva as pessoas a me procurarem é por querem dar um redirecionamento na sua carreira, por exemplo, ou querem aumentar a sua visibilidade já no trabalho que estão tendo, querem se tornar um pouco mais conhecidas ou até uma referência num determinado segmento de atuação. Então, essas pessoas acabam entendendo que trabalhar a sua imagem, trabalhar a sua estratégia de marketing, de marca, é positivo, pode ajudar e certamente ajuda a alavancar carreiras. Outras pessoas fazem isso porque querem se conhecer melhor. E existem pessoas também que querem se projetar mais numa determinada atividade ou se tornar influenciadores, por exemplo. Hoje a gente está num mundo cheio dos influenciadores, né? Uhum. E o meu objetivo é fazer com que essas pessoas se tornem influenciadores de uma maneira com propriedade. No meio de tantas redes sociais, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, você acha que a pessoa pode ou consegue construir a sua marca sozinha?
Pode. Uma pessoa pode construir sua marca sozinha. O que uma orientação permite e facilita é que ela não cometa tantos deslizes ao construir esta marca. Porque nós podemos, sim, construir uma marca equivocada. Nós podemos, sim, tropeçar ao longo do caminho. O advento, enfim, o fenômeno das redes sociais, do mundo digital em que nós vivemos, ele provoca ou pode estimular erros, e erros que vão manchar sua carreira, sua vida, sua imagem, né? Quando você tem a ajuda de um profissional, é menos provável que você vai errar, porque você vai ter uma orientação. Não existe um modelo correto, né? Cada um pode, sim, construir a sua marca sozinha. Aliás, nós fazemos isso todos os dias. Quando um profissional o acompanha, ele vai direcionar ou ele vai ajudar você a não cometer tantos deslizes ou tantas manchas. E muitas vezes essas manchas são para sempre, né? Porque peca-se muito, muito por exagero, né, Carmen? Tudo que é exagerado soa falso, tudo que é em excesso não passa uma percepção de realidade e causa até, muitas vezes, aversão em quem está ouvindo, quem está vendo a nossa imagem, por exemplo, né? Então, o bom senso é uma palavra difícil, né? Porque o bom senso ele varia muito conforme a cultura, conforme o jeito da pessoa ser e também não existe na coletividade, né? Então, o bom senso é relativo. Mas esse trabalho de descobrir a singularidade de cada pessoa é um desafio. É um desafio, mas muito apaixonante. Quando a gente começa a trabalhar a marca de uma pessoa, né, o nome dessa pessoa, percebe-se que é único. O nosso nome é único. Somos, cada indivíduo tem um legado, tem uma missão nesse mundo, tem uma razão de estar aqui. E cada um de nós tem uma singularidade, uma peculiaridade. E, ao desenvolvermos esse trabalho ao longo do programa, enfim, a gente começa a ver quão bonita é cada pessoa e o que a gente tem que ressaltar dela. Você faz pessoas e empresas também? Ou só em pessoas, mais pessoal? Eu foco pessoas, a maioria marca pessoal, mas muitas vezes essa marca pessoal está linkada a um negócio. Né? Você tem o seu nome, mas você também tem a sua atividade profissional. Seja uma empresa, seja um escritório, seja o teu business. Né? E uma coisa não pode correr em desalinho com a outra. Então, sim, a sua imagem pessoal ela tem que estar conectada com a imagem do teu negócio. E o que eu costumo dizer é que uma boa marca pessoal pode alavancar o seu negócio. Certamente. Pode fazer a sua empresa crescer, né? Então, por isso, acabo trabalhando os dois. Que bacana, principalmente pela verdade, né? Você vai levar adiante, colocar para fora, na verdade, o que a pessoa tem de melhor dela, né? É verdade. Ampliar isso, né? E tem uma parte muito importante em todo esse trabalho que a gente faz, que é a estratégia da marca, a estratégia da marca pessoal. E, para isso, vai-se a fundo buscar quais são os valores da pessoa, qual é a essência, no que ela acredita, o que ela quer deixar de legado. Sim, que é uma construção marca, mesmo, né? Quais são os requisitos e os valores de vida que a motivam e que a fazem todo dia levantar da cama, por exemplo, né? Olha que tema apaixonante, gente. Como trabalhar a sua imagem, o seu marketing pessoal, a sua marca. A gente vai encerrar esse bloco e daqui a pouco a gente volta ainda com a Carmen falando um pouquinho mais disso, mas eu quero deixar o meu abraço para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Canal 39, a TV Evangelizar, chega aí no seu coração. Um grande abraço, também tenho amigos, tenho parentes em Dourados. Quero agradecer com muito carinho a sua audiência e por acreditar nessa obra, na TV Evangelizar, porque só é possível a gente continuar no ar, porque você acredita. Quero agradecer também quem tem escrito para o programa Entretantos. A gente tem recebido e-mails, a gente tem recebido
associados através do programa. Então, Milton Pereira de Souza, ele é de Santa Cruz do Monte Castelo, aqui no Paraná. Um grande abraço para você, Milton. Muito obrigada por nos acompanhar. E eu quero agradecer também o Cláudio Albuquerque Cardoso, que é de Fortaleza. Olha só, além fronteiras, né? E eu rezo muito para que dia a dia a TV Evangelizar chegue muito mais, porque além do nosso programa aqui, tantos programas de evangelização, de conscientização, de oração, que a TV Evangelizar consegue através do que você acredita e do que a gente comunica. Então, programas como esse dependem da sua credibilidade. E nós agradecemos muito, 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 muito. A gente volta daqui a pouquinho com mais, Carmen. E ainda tem no terceiro bloco, transtorno de personalidade. Fica com a gente. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os seus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri, sorri, quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, sentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Às vezes o sorriso é tão triste, não é? Essa canção fala tanto disso, de que muitas vezes o nosso sorriso é de encontro com uma verdade que está dolorida dentro de nós. É um aprendizado saber sorrir quando a dor nos tortura, quando um amor não é correspondido, quando a vida não acompanha os nossos sonhos ou nós não acompanhamos os nossos sonhos na vida. Mas é preciso ter força, ter garra. É preciso muitas vezes aprender. E sorriso é a capacidade humana de transformar vidas. Já percebeu que só o ser humano consegue sorrir? A gente percebe que os nossos animais, eles também sorriem. Eles têm uma maneira singular de sorrir, mas a gente consegue transformar o outro com um abraço, com um sorriso. Então, muitas vezes, não é mentir a sua dor como uma forma negativa de viver, não. É encarar a possibilidade de superação daquilo que muitas vezes te dói, através do sorriso. E esse programa fala de sorriso, fala de alegria, fala de informações, fala de música. E hoje nós estamos falando da nossa própria imagem. Na verdade, é você descobrir o verdadeiro sorriso da pessoa, ampliá-lo, transformar disso uma profissão, de levar a pessoa muito além do que ela já construiu. Não é verdade, Carmen? Carla, é isso. Sorriso é uma marca. Cada um tem um jeito de sorrir, cada um tem um jeito de se expressar, cada um tem um jeito de mostrar as suas emoções. E isso também é a nossa marca pessoal, não é? Verdade. E fazemos isso do nosso jeito, como aprendemos, carregamos isso conosco. Muitas vezes não temos motivos muito para sorrir, mas quando a gente vai lá no fundo e busca razão, busca motivos para externar os nossos bons sentimentos, quão gratificante é, né? E aí estamos
escrevendo a nossa marca pessoal, estamos escrevendo o nosso estilo, mostrando a nossa personalidade, e marca pessoal fala muito sobre isso. E você, como profissional, como que você avalia as redes sociais? É uma forma de trabalhar bem a marca pessoal de cada um? Hoje é praticamente impensável trabalhar marca pessoal sem pensar no conteúdo online, em como que você está nas suas pegadas digitais, né? Dificilmente hoje uma pessoa não esteja nas redes sociais, né? A maioria das pessoas ou tem um Facebook, ou está no Instagram, ou no seu LinkedIn, e por aí vai, para ficar nas mais conhecidas, né? E ali você deixa a sua marca registrada. Quando você opina, quando você coloca um juízo de valor, quando você escreve sobre algo, quando você critica, quando você elogia, ali está quem você é. E muitos de nós não percebemos o quão importante é se preocupar, sim, com o conteúdo que a gente está colocando ali. Sem dúvida. A gente está vivendo uma sociedade bastante polarizada, onde eu defendo A e critico B, ou defendo B e critico A. E aí perco a mão, extrapolo no que eu estou colocando lá nas redes sociais, sem saber, ou melhor, a gente sabe, mas esquecendo que o que eu coloquei ali é para todo sempre. Eu tinha até questionado você, acho que foi até em off, que essa questão do exagero, né, que as pessoas têm hoje com redes sociais, e achando que está fazendo marketing pessoal, né? Por exemplo, posta o dia inteiro, posta foto. Quer dizer, até que ponto você acha que a pessoa consegue, sozinha, ter esse bom senso? Né, tipo, eu estou me promovendo porque eu estou postando o tempo todo. Existe esse equívoco, né? Existe demais. E muitas vezes eu imagino que estou indo por um caminho correto e estou desagradando, ou não estou nem sequer está fazendo sentido o que eu estou colocando, o conteúdo que eu estou gerando. Exageros cansam. Nós estamos, de certa maneira, também cansados da overcomunicação. Nós, desde o momento que abrimos os olhos de manhã até o momento de dormir, a quantidade de informação que recebemos e que geramos e que compartilhamos, o excesso, muitas vezes é ineficaz. A nossa mente não consegue absorver tanto conteúdo ou tanta informação. Acabamos selecionando. Ao selecionar, deixamos os exagerados de lado. Os exagerados cansam, se tornam, nos deixam enjoados, né? Então, bom senso. Sabendo que bom senso é uma palavra difícil, né? Como vínhamos conversando. Bom senso não dá para, né, varia muito de pessoa para pessoa, mas veja o teu limite. Se você não está indo muito além do permitido ou muito além do razoável, né? E vivemos a cultura do selfie, né? Da selfie, tudo. Exatamente. E ao postar conteúdo, entramos numa outra angústia, que é a angústia do engajamento. Se estamos tendo pessoas que estão curtindo, compartilhando, nos vendo. É uma cultura do narcisismo. Sim. É uma cultura do eu primeiro, é uma cultura da beleza. E tudo isso tem que se prestar muita atenção se não está indo para a futilidade. Porque, inclusive, nas páginas hoje, existe uma maneira de impulsionar tais publicações, né? Eu não sei se você avalia isso, impulsionar como uma forma de marketing pessoal, onde a pessoa vai lá, ela impulsiona pagando aquela publicação, né? Se isso contribui para um trabalho de marketing pessoal, de trabalhar a marca, ou se isso realmente faz parte desse exagero. Existem os dois lados disso, né? Cara, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não há problemas no impulsionamento. Agora, o que você está impulsionando? Que conteúdo que você está passando? Compartilhe e impulsione conteúdos ou situações que realmente façam sentido para as outras pessoas. Pergunta que você deve fazer: a quem interessa
esse conteúdo? O senso que mesmo. isto vai contribuir para uma vida melhor, para uma sociedade, para o desenvolvimento? Pense no teu propósito. Quando eu estou trabalhando com os meus clientes a marca pessoal, tem uma etapa que a gente para pensar sobre isso. Para pensar propósito de vida, valores, o que realmente importa, o que isto está ajudando a construir uma sociedade melhor. O que a tua imagem, ou o teu conteúdo, ou a maneira como você está levando a vida, de que maneira isto contribui para que você ajude a desenvolver habilidades nos outros. Postar conteúdo só para postar, para dizer o que você está jantando, comendo, com quem você está saindo, com amigos, enfim, onde você está, muitas vezes isso se perde na futilidade e cansa. É né? verdade. É um tema muito interessante, né? Você está com um trabalho assim que é ao mesmo tempo muito inovador. É um desafio para as pessoas procurarem ajuda nesse aspecto, né? Por exemplo, eu preciso de um profissional que me ensine a trabalhar a marca e transformar a minha marca em forte, né? Exato. Marcas relevantes, marcas fortes, e elas têm que estar conectadas com... eu às vezes, repito muito isso, mas eu acho relevante. Elas têm que estar conectadas com a sua essência, com quem você é, com o legado que você quer deixar para o mundo. Aí as coisas começam a fazer mais sentido. Tem tanta coisa que a gente tem que melhorar nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive, perto da casa da gente, do bairro, da cidade. Tem tanta coisa bacana que a gente pode fazer e contribuir e deixar nossa marca, deixar nossas pegadas aí. Vamos buscar isto, né? Buscar algo mais relevante, porque do jeito que é o modelo das redes sociais hoje, é muito fácil se perder na futilidade, nas agressões, nas brigas, nos desentendimentos, né? E tudo se torna motivo, assim, acaba sendo documento, né? Um print que você tem daquilo que você está expressando, né? Isso é bom ou não para a sua marca, né? Exatamente. Para o seu marketing. Uma boa dica para quem está nos acompanhando. Pegue seu computador, seu celular, né, e busque o seu nome no Google. Coloca lá. Vamos pôr meu nome lá. Coloca Carmen Murara, Carla Fioravante. O que vem? O que aparece? Né? Um exercício aí para quem está nos acompanhando. Né? Ali a gente já começa a ver como está a nossa imagem. É importante que você se preocupe com isso, você que nos acompanha aí através do programa Entretantos. Como é a imagem que você transmite para as pessoas? É a sua imagem de verdade? É a sua realidade? É a sua verdade? É você? Né? Porque eu acho que você contratar um personal para observar a sua marca, né? Porque um personal ele vai olhar singularmente você. Né? Branding, personal branding é muito chique, gente. O nome é bonitinho, né? Eu não gosto muito dos estrangeirismos, não, mas a gente acaba importando um monte de nomes. Que já acontecia, né? Lá, né? E pra gente agora... O que eu percebo das pessoas que me procuram interessadas em desenvolver um trabalho de branding, de marca, são pessoas que querem muito atrelar a sua marca pessoal ao seu negócio, alavancar suas carreiras, ganhar destaque. Né? Porque hoje o mundo é bastante competitivo. O mundo empresarial, o mundo profissional que a gente está, ele tem muita gente fazendo o que nós fazemos. Então, como eu ter um destaque? Então, muitas pessoas me procuram para isso, né? Com um objetivo específico, ou um objetivo de ganhar relevância, de ganhar visibilidade. Né? Então, isso também passa por trabalhar um plano de comunicação dessa pessoa. Exatamente. Mas tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Eu queria que você deixasse seus contatos, como a pessoa busca, né, o seu trabalho para fazer o seu marketing, a sua marca, como trabalhar o seu aspecto nas redes sociais, nas empresas, até a sua profissão mesmo, como se destacar. Bom, é muito simples de me achar. Carmen Murara, é assim que eu estou em Facebook, é assim que eu estou no LinkedIn. É esse o nome do meu site, que muito em breve vai estar no ar, mais umas semaninhas. O meu e-mail é carmenmurara@hotmail.com. Em breve também vai ter o meu e-mail profissional,
mas ainda não vou falar porque não está ativo, então se alguém quiser me procurar já na sequência, não vai me encontrar. Meu telefone é 41, que é de Curitiba, e é o 99938-9900. Olha aí, continue conosco. E eu quero, assim, agradecer, Carmen, porque essas informações são muito ricas. Né? Esse exagero que a internet proporciona, a gente precisa delinear isso. E para delinear isso, existem profissionais como a Carmen para ajudar você a trabalhar o seu marketing pessoal. Fica com Entretantos, porque a gente volta já já. E eu quero agradecer de coração a sua presença. Seja muito bem-vinda. Quero que a gente volte a falar especificamente, por exemplo, vamos falar numa próxima entrevista, o que o Facebook hoje beneficia a sociedade, a marca, ajuda, não ajuda. Falar um pouquinho específico das redes depois. Vamos lá. Tem um monte de assuntos para trabalhar esse tema, bastante rico e bastante dicas. Dicas que cada um que ouve pode aplicar já na sua vida e vai ser muito positivo. Você vai deixar na curiosidade mesmo. Eu vou deixar para você me chamar de novo, porque eu adorei participar do teu programa. Muito obrigada, Carla. Obrigada, Carmen. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. A gente volta daqui a pouquinho com Entretantos, com o Dr. Sérgio Lima falando de transtorno de personalidade borderline. E fica com a gente. O meu desafio é andar sozinho, esperar um tempo os nossos destinos, não olhar para trás, esperar na paz o que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menino aprendi. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar para trás, esperar na paz é que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menino aprendi. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. Meu amor. Que linda essa canção do Leandro Léo. Conhecia, Dr. Sérgio? Não, nunca ouvi. Linda João mesmo. de Barro, bonita, né? É, uma letra bem bacana, né? Bem interessante. Aqui no programa Entretantos, a gente fala de música, de arte, de poesia, a gente informa, a gente anuncia.
E o Dr. Sérgio está aqui no terceiro bloco para darmos continuidade do que nós tínhamos começado na semana passada. Nós falamos dos transtornos de personalidade. Em geral, né? Em geral. E hoje eu gostaria de focar um pouquinho no transtorno de personalidade borderline. Bem-vindo. Isso, obrigado. Obrigado a TV Evangelizar aí também pelo convite. Então, o transtorno de personalidade borderline está sendo bem falado aí ultimamente, né? O pessoal sempre fica falando daquelas autoflagelos, né? De que a pessoa faz, né? Alguns cortes em região, geralmente, que não aparece, né? E aí a pessoa vai diminuindo a dor dela a partir dessa experiência de se autoflagelar. Esse é um sintoma muito comum do transtorno de personalidade borderline. E, às vezes, é esse o indicador que a família pode ter de que a pessoa está sofrendo, né? Essa forma de manifestação de um autoflagelo, por exemplo, é quando uma pessoa é ameaçada, essa questão do vazio, né, que a pessoa sente. Mas quando a primeira coisa que a gente nota quando a gente chega como paciente é que ele foi abandonado, medo grande de ser abandonado, né, um medo absurdo de ficar sozinho, de sentir aquele vazio. E aí a pessoa começa a se autoflagelar. Tem a ver com essa questão do apego ao outro? Tem sim, tem um temor muito grande do abandono, né? Essa que é também um motivo, né, dentro da personalidade borderline, né, o transtorno de personalidade borderline. Há estudos americanos e de outros países que demonstram que boa parte dessas pessoas que transformam-se em pessoas com transtorno de personalidade borderline sofreram algum tipo de abuso, ou físico ou sexual, na sua infância e adolescência, né? Então, essa experiência do abuso físico, né, traz uma experiência de abandono, né, porque uma criança não é para sofrer abuso, né? Então, o que ela acaba repetindo na adolescência é um pouco essa experiência da infância e da adolescência. Mas nós temos muitos adultos com transtorno de personalidade borderline, né? Sim, quase todos que tiveram alguma história. É isso que eu falei. Alguns estudos falam em 41%, outros 60%. Mas fato que a pessoa foi exposta a alguma situação de violência familiar. Às vezes não é nem nela própria, a criança que sofreu abuso. Às vezes é a mãe ou os outros irmãos, né? Mas ela viveu essa experiência da violência, né? Como a pessoa se percebe border? Eles têm dificuldade de se perceber, né? Porque para eles tudo é muito intenso, né? A experiência do transtorno de personalidade borderline é uma experiência de extravasamento. É aquela pessoa que é intensa o tempo inteiro. Então, as pessoas falam de ser cansativo estar com ela, exatamente por isso, porque o tempo todo ela fica pilhada, como se tivesse usado alguma substância psicoativa estimulante. Aquele personagem, a Felícia, você tem que me amar, você tem que me amar. É um pouquinho isso, inspirado. Um pouquinho isso, né? Porque a pessoa não se sente amada um segundo, já acha que está sendo abandonada e acaba sufocando o outro, né? Isso. E o que acontece com o borderline, Carla, que é bem interessante, é assim, eles idealizam as pessoas. Então, vamos imaginar, vai te buscar para tratamento. A Carla é maravilhosa, a Carla é isso, a Carla é aquilo. De repente, você vira o nada. Você é aquela que está abandonando, que vai viajar e que não está pensando nela. E aí ela é capaz até de pensar ou até fazer, né, uma tentativa de suicídio para exatamente te deixar mal por conta dessa vivência que a pessoa tem, né, convívio difícil, né? Extremamente difícil, né? E é muito comum, né, quando eles se envolvem com alguém, se apaixonam, idealizam. E aí a possibilidade da ruptura desse relacionamento desencadeia uma série de processos e uma descompensação, né, desse quadro borderline. Mas eu sinto também que o border ele tem uma capacidade assim dos dois extremos, de amar muito e de torturar aquele que ama. Na realidade é uma violência muito grande, quer dizer, não é à toa que essa história de violência da infância foi forte, né? Então ele repete um pouco com teoricamente o objeto amado aquela experiência de terror que ela viveu na sua infância. Então há uma reatualização na relação com a pessoa amada daquela experiência infantil, né? Nossa, não é só tratamento medicamentoso, acho que
A terapia é muito indicada nesses casos, né? Fundamental, né? Assim, não é à toa que o transtorno de personalidade borderline é responsável por 20% das internações psiquiátricas, né? Isso tem a ver com o quê? É preciso um equipamento, né? Uma instituição para tratar. Muito difícil o sujeito, indivíduo, um psiquiatra ou uma psicóloga que seja, dá conta. Só alguns casos mais leves, né? Mas casos graves vão precisar de internação, às vezes não uma só, algumas, né? Para poder a pessoa se conscientizar do problema e ela conseguir buscar ajuda, né? Porque, como eu falei no outro programa, às vezes essas pessoas são vítimas de processos, né? Processo queixa-crime, porque você imagina, né? Começa a namorar alguém, aí a pessoa começa a dizer que ela abandonou, que ela está fazendo mal, que ela tem que dar atenção para ela a qualquer instante. Quer dizer, a pessoa às vezes faz uma medida protetiva, não quero que essa pessoa chegue perto, né? Sim. Por essa impulsividade, né, que ele apresenta. E agride, né? E às vezes chega a passar o ato mesmo, a fazer agressão física, que aí sim, né, vai ter punição mesmo, vai ter processo, né? A gente está falando de um transtorno de personalidade, né? Que tem tratamento, tudo. Mas esse perfil de uma pessoa que tem transtorno de personalidade é muito manipulador, né? A pessoa é muito sedutora, é muito inteligente, manipula, né? A gente vai falar ainda do transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, né? Isso. Mas o border tem essa questão também da sedução, daquela coisa de manipular a pessoa, né? E a outra pessoa muitas vezes não tem essa noção, né? Acaba cedendo ao controle. Exatamente. Assim, esse cluster B, que tem o borderline, tem o transtorno da personalidade antissocial e o narcísico, né? Esse cluster B é caracterizado por posições muito egoístas, né? Então, a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela tem muito essa preocupação egoísta dela de dar conta de tudo, né? E ela começa a controlar o outro, né? Essa experiência de controle. Eu já ouvi muito de relato da outra parte, quer dizer, do cônjuge ou do namorado de alguém que tem transtorno de personalidade borderline. Doutor, ela me controla o tempo inteiro. Ela fica querendo saber do que eu estou fazendo, onde eu estou. E aí você fala assim, isso tem a ver com o transtorno de personalidade borderline mesmo, né? São linhas tênues, né? Da gente falar, a pessoa é muito ciumenta. Às vezes a pessoa tem um transtorno de personalidade, né? Exatamente. Porque não para nos ciúmes ali. Aí vai passando para a posse, depois vai passando para o controle, depois passa por uma obsessão, né? Isso. Vira uma doença a relação. E uma né? intensa desconfiança, né? Porque às vezes eles apresentam alguns sintomas meio paranoicos, assim, de achar que o outro está fazendo alguma coisa, de estar se envolvendo com outra pessoa, mesmo que a pessoa diga, não estou envolvendo, estou indo a trabalho, estou viajando a trabalho, mas a experiência de viver o abandono de uma viagem, por exemplo, desencadeia esses sintomas paranoicos, assim. E os relatos que a gente ouve muito é que quando a pessoa se autoflagela, ela alivia ou é uma tentativa de alívio da dor daquele momento. Então, eles falam muito de um buraco, né? de uma sensação de que nada supre, né? Então, vamos imaginar essa moça borderline, um namorado, um cara bacana, um cara que é atencioso, que dá flores para ela, mas aquilo para ela não é suficiente. E aí o cara vai viajar, ela desconfia que ele está fazendo isso com outra, porque por isso que ele trata ela tão bem, né? Então vai entrando numa paranoia e ela não se permite ser feliz, né? E aí vai vivendo realmente uma infelicidade. E aí uma hora o cara realmente vai querer ir embora, né, da relação. Sim, porque desse jeito, né? A gente tem que perceber as relações saudáveis, né? Porque os ciúmes têm um certo ponto de até de ser denominado ciúmes, a posse, né? Que as pessoas acham que tem sobre as outras. E esses antecedentes. Porque a gente aponta algumas coisas para você aí, telespectador, perceber que no seu convívio a gente pode estar ajudando pessoas a perceberem isso. Né? O transtorno de personalidade não é tão sutil, mas as pessoas não têm muita noção. É verdade. Não tem noção. É verdade. É difícil fazer o diagnóstico. Exatamente. Assim, porque o sujeito que vive o transtorno de personalidade, ele não percebe. Geralmente, quem vai perceber é quem está ao redor. Ou, indo num profissional, o profissional vai conseguir dizer para ele, eu acho que você tem um transtorno de personalidade, sim.
né? E como eu já expliquei da outra vez, às vezes o transtorno de personalidade é comórbido. O que significa comórbido? Vem junto com uma outra doença. Então, o cara tem um transtorno de dependência química e associado ele é borderline, né? E isso aí dificulta mais ainda o tratamento. Porque enquanto ele tiver em vigência do uso da substância, vai ser difícil para o psiquiatra fazer esse diagnóstico desse transtorno de personalidade. E eu sinto, Carla, que o mundo está meio borderline. Eu queria falar um pouquinho disso também. É verdade. Acho que as pessoas estão muito assim, fla-flu, ou é 0 ou é 1, né? Assim, as coisas são muito 8 ou 80, e isso é muito do border, né? Assim, eu sinto que a gente está vivendo um grande desamparo na nossa sociedade, principalmente esse momento que o Brasil está vivendo, né? De uma discussão muito intensa sobre corrupção, sobre formas de funcionamento da nossa nação e dos nossos indivíduos, né? Que pertencem à nação, né? Acho que a gente precisa pensar bem, né, sobre essas questões para não ficar dando respostas impulsivas, né? Eu nas últimas eleições vi muitos amigos de muitos anos rompendo amizades porque estava no meio fla-flu o segundo turno da eleição, né, para presidente. Então, acho que a situação ela tem que ser pensada e as pessoas têm que imaginar que esses sintomas, em menor intensidade, vão aparecer nas pessoas também. Exatamente, nas relações. Exatamente. E aí tentar flagrar isso porque o que acontece com o paciente psiquiátrico é uma intensificação de um sintoma que a gente, teoricamente, os normais, também apresentamos, né? Então, acho que a gente tem que ficar vigilante disso, né? De não ser impulsivo, de não responder as coisas subitamente, de não ser tomado por fúria, né? Que isso é muito comum hoje em dia. Eu vejo muita gente assim. Muito. Eu acabo tendo muitas consultas em que o cara, putz, não sei por que eu fiz isso. Teve um acesso de fúria e eu acho que exatamente por isso, porque vive uma espécie de fla-flu o tempo inteiro, de uma sensação de que tem que responder automaticamente. E vai ficando pesado, pesado. Então, a proposta que eu estou dando aí para o nosso telespectador é que ele possa refletir um pouco sobre isso, né? Principalmente nas relações afetivas, no dia a dia, os pais, as mães, os filhos, né? Tem coisas que às vezes não é bom ser falada, né? Não tem essas atitudes meio borderline aí que eu estava falando. Que a criança principalmente repete. Pois é, né? exatamente isso. Então, exatamente você está isso. tratando seu filho assim, violentamente, e ele vai reproduzir isso, né? E às vezes na adolescência vai manifestar esse transtorno de personalidade borderline, né? A gente tem que aprender a ser leve nas situações. Agressividade nós já temos demais no dia a dia. É assim, a gente luta por uma posição no mercado. A gente está o tempo todo sendo pressionado a ser aquilo que a sociedade exige. Vamos tentar ser um pouco mais leves. Eu tenho um textinho aqui do meu livro Entretantos que fala um pouquinho disso. Sempre haverá incertezas diante do desconhecido. Arriscar é preciso. O segredo da vida está na continuidade. Arrepender-se não é pecado. Pecado é viver pela metade. Então, deixe seus dias mais leves. Ame, sinta saudades, expresse isso sem sufocar o outro, sem amassar, sem macetar o outro com o seu jeito. Não é verdade, Sérgio? Exatamente. Acho que o pessoal do Oriente tem uma sabedoria muito grande que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é a praia, né? Assim, você tentar buscar o caminho do meio, que eu acho que as práticas orientais, as técnicas orientais, elas buscam a meditação, o controle das emoções, e isso é muito importante para, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. A gente usa exatamente essa técnica, né? Yoga, mindfulness, algumas técnicas de controle dessa impulsividade, né? E eu acho que isso não é só para o borderline, não. Acho que, como eu disse, para a nossa sociedade, o Brasil e o mundo anda muito borderline. Acho que a gente precisa meditar mais, pensar mais no que faz, né? Para não ficar violento. Obrigada mais uma vez, Sérgio. Obrigado a você. Semana que vem estamos novamente juntos.
Quero agradecer a cidade de Maringá, onde a TV Evangelizar chega no canal 31 e no 32 digital e também no 22 aberto aí na net. Obrigada, Maringá, cidade linda, saudade de todas as pessoas queridas dessa cidade. O nosso abraço mais uma vez. Obrigada você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo aplicativo da TV Evangelizar. A gente fica por aqui mais uma vez, esperando o próximo reencontro. Vamos cantar Felicidade? Juntos? Oba, vamos. Vamos lá. Marcelo Genesi e Chico César. Isso, grandes compositores. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Obrigada, gente. Até semana que vem.